Como a igreja será achada pelo Senhor Jesus? Olá, pessoal. É sobre essa questão que eu vou falar hoje. Porque hoje a igreja está no século 21. Isso significa o quê? Que ela está muito próxima da volta do Senhor Jesus. E quando o Senhor Jesus voltar, ele quer encontrar a sua igreja. Porque ele um dia disse: "E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja." Então, a igreja do Senhor Jesus está edificada sobre ele mesmo, porque ele é a pedra angular, na qual a igreja tem que estar alicerçada e firme para sempre, sem vacilar em tempo algum. Isso significa o quê? Que a igreja não pode fazer coisas erradas, inconvenientes, não pode se sujar, não pode se contaminar, não pode se corromper, não pode dar lugar ao diabo, não pode fazer nada que o Senhor Jesus não concorde ou aprove. Então, é preciso ver como é que a igreja está hoje, no século XXI. É preciso fazer uma análise profunda para saber se a igreja está no padrão do Senhor Jesus ou está em outro tipo de padrão errado, digamos assim. Nós que fazemos parte do corpo de Cristo, eu e você, temos que fazer essa análise. Temos que olhar para nós mesmos, para ver onde erramos, onde caímos, para ver se estamos como a igreja de Laodiceia, que representa a última era da igreja, a pior possível. Leia o texto lá, no livro de Apocalipse de João, na carta à igreja de Laodiceia, que representa a última era da igreja, que é a que estamos vivendo hoje. Então, esse texto, essa carta para a igreja de Laodiceia, é um parâmetro para ver como estamos hoje. Então, nós temos que analisar dessa forma. Tem que ser uma análise bem criteriosa, bem séria, para que a igreja possa ver onde está errando. Porque esses erros não podem continuar. Não podem continuar mesmo. A igreja do Senhor Jesus não foi chamada para errar. Não foi chamada para fazer brincadeira, palhaçada, dancinha giratória, profecias do próprio coração. Fica nessa discussão nessas discussões de falar em línguas, para que se possa provar que alguém tem um ar de espiritual superior a outra pessoa. Fica nessas discussões, nessas separações, nesses templos construídos por mãos humanas, nessas divisões denominacionais, que só crescem cada vez mais. A igreja hoje ainda não entendeu que Cristo não está dividido. Não entendeu isso hoje. Por isso as divisões ainda continuam acontecendo. É aí que se prova a criancice da igreja, como está escrito na epístola de Paulo aos Coríntios. Leia lá que você vai ver esse assunto sendo falado ali claramente a respeito disso. Aqueles que se deixam envolver e se enredar pelas divisões são como crianças em Cristo. São imaturas, são infantis. Não tem como ter um alimento sólido. Só fica se alimentando de leite e de doutrinas elementares, básicas. Por muitos e muitos anos é assim que acontece. Então, para essa igreja hoje no século XXI, é preciso saber como é que a igreja vai ser encontrada pelo Senhor Jesus quando ele voltar. Temos um texto aqui que fala claramente sobre isso, sobre essa questão, para você e para mim hoje. Então, eu vou ler esse texto aqui, que está na segunda epístola de Pedro, capítulo
3, versículo 14, está escrito assim, ó: por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achado por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Então, será que a igreja hoje, no século XXI, está se empenhando mesmo para ser achada pelo Senhor Jesus em paz? Para ser achada pelo Senhor Jesus sem mácula? E para ser achada pelo Senhor Jesus irrepreensível? Será? Essa é a questão que devemos pensar. Temos que avaliar tudo isso, temos que rever o que está errado, abandonar os erros, se purificar dos erros. Ainda há tempo de fazer isso. Ainda há tempo de sermos achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Mas para isso é preciso fazer uma análise da igreja hoje, para ver se ela se enquadra como uma igreja que o Senhor Jesus quer encontrar em paz, sem mácula e irrepreensível. Será que é assim? Será que estamos preparados mesmo para ser achados pelo Senhor Jesus dessa forma? Ou existem algumas falhas que estão impedindo isso? É hora de rever essa questão. Porque isso é sério demais, pessoal. Não deve ser levado na brincadeira, na palhaçada, na preguiça, no comodismo, no conformismo, que infelizmente tomou conta das pessoas. Infelizmente, na igreja hoje isso acontece muito, porque a igreja se deixou envolver e se herdar por outras coisas erradas, pelo outro Jesus, pelo outro evangelho, por espírito diferente, por pregações que não agradam ao Senhor Jesus. A igreja, infelizmente, hoje está agradando a homens. E quem agrada a homens não é servo de Cristo em tempo algum. Então, existem muitas coisas que devem ser analisadas. Os erros têm que ser analisados. Não para continuar, mas para acabar. É preciso ter sensatez nesse momento. Pensar mesmo de forma séria. Ver onde caímos. Porque para a igreja que cai, o Senhor Jesus, Ele dá a oportunidade de se arrepender. Ele diz: "Sê, pois, zeloso e arrepende-te." Veja onde você caiu, veja onde você errou. Se arrependa desses erros, se conserte e volte a ser novamente uma igreja que o Senhor Jesus quer encontrar em paz, sem mácula e irrepreensível. É preciso se empenhar em fazer isso. Cabe a você e a mim esse empenho eficaz para sermos encontrados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensível. Essa é a igreja que Ele quer encontrar. Se Ele chegar a encontrar uma igreja uma igreja que não esteja em paz, uma igreja que esteja cheia de mácula e uma igreja que esteja repreensível, ele não vai gostar disso aí. Ele vai reprovar. Ele encontrou uma igreja totalmente fora do padrão que ele quer encontrar. O padrão de igreja que ele quer encontrar é uma igreja em paz, uma igreja sem mácula e uma igreja irrepreensível mesmo. Então, é hora de entendermos isso. Isso é sério demais. Não podemos continuar nessa bagunça, nessa sujeira, nessa imundícia, nessa igreja problemática, cheia de coisas erradas, práticas erradas, contaminações, fermentos, muitas coisas pelas quais muitas pessoas se tornaram cúmplices e coniventes, participam, consentem, aplaudem, dizem amém para muitas coisas erradas, fecham os olhos para algumas coisas, acobertam, deixam essa sujeira por debaixo dos panos, não se limpam dela. Se contaminaram tanto que já não conseguem mais se limpar. As vestes da igreja estão sujas.
E a igreja tem que ser encontrada com vestes brancas pelo Senhor Jesus, limpas, alvejadas pelo seu sangue. Então, é preciso entender essa questão hoje, pessoal. Isso é muito sério. Quando a igreja cai num perigo espiritual como esse, ela corre o risco de não ser achada em paz, sem mácula e irrepreensível. E veja se não é isso que está acontecendo hoje. Tudo está se encaminhando para a igreja não ser encontrada da forma que o Senhor Jesus quer encontrar. É aí que está o grande erro que precisa ser corrigido, ainda há tempo de fazer isso. Então, agora eu vou ler aqui um outro texto que está na Epístola de Paulo aos Efésios. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, do versículo 25 ao 27. Já escuta assim, ó. Olha o que Paulo falou para a igreja. Já escuta assim. Maridos, amai vossa mulher. Maridos, amai vossa mulher. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, Cristo Jesus amou a igreja que ele edificou sobre si mesmo. Cristo amou essa igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para que ele se entregou por essa igreja, a qual ele amou? Para que a santificasse. Ele se entregou pela igreja para que a igreja se santificasse, para que a igreja fosse santificada. Está escrito assim, ó, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, o Senhor Jesus purificou a sua igreja. Será que a igreja conseguiu se manter purificada até os dias de hoje? Ou será que ela se contaminou com coisas que fizeram com que ela não esteja mais tão purificada assim, digamos assim? Essa é a questão. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, será que a igreja hoje, essa é uma questão a se pensar, será que a igreja hoje está dessa forma aqui? Será que a igreja hoje está apta a ser apresentada ao próprio Senhor Jesus como uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito? Será que a igreja está assim? É isso que devemos pensar, porque a igreja é você, é eu, somos nós, somos o corpo de Cristo. Somos aqueles a quem o próprio Senhor Jesus nos comprou com o seu próprio sangue para sermos uma igreja. Agora, essa igreja está da forma que o Senhor Jesus quer apresentar ela a si mesmo, como está escrito aqui? Ou será que existem algumas coisas hoje que estão impedindo a igreja de ser apresentada ao próprio Senhor Jesus como deve ser? Porque a igreja que deve ser apresentada ao Senhor Jesus, ela não pode ter mácula nenhuma. Ou melhor, ela não pode ser uma igreja ela não pode ser uma igreja que não seja gloriosa. Ela tem que ser gloriosa. Ela não pode ser uma igreja que tenha mácula. Ela tem que ser sem mácula. Ela não pode ser uma igreja com ruga. Ela não pode ser uma igreja com coisa semelhante. Ela tem que ser uma igreja santa e sem defeito aos olhos do próprio Senhor Jesus. Será que é assim que a igreja está hoje? Ou será que não? Se não estiver de acordo com o que está escrito aqui, aí é que está o grande perigo espiritual, da qual a igreja tem que se limpar completamente, tem que se purificar desses erros.
tem que voltar a ter as vestes brancas, limpas mesmo. Então, é preciso rever, pessoal, essa questão. A igreja tem que pensar sobre essa questão hoje. Porque a igreja que o Senhor Jesus edificou sobre a pedra tem que ser uma igreja segundo o padrão dele. Tem que andar na retidão dele. Tem que seguir o exemplo dele. O exemplo que o Senhor Jesus deixou é suficiente para manter a igreja no padrão que ele quer. Para que a igreja não se contamine com coisas mundanas, com pecados, com abominações, com impiedades, com iniquidades, com outras coisas erradas, com falsas doutrinas, com ensinos de demônios, com adultérios de toda e qualquer espécie, enfim. Então, a igreja, como corpo de Cristo, não pode se deixar levar pela sedução da meretriz chamada Babilônia, a grande. Por isso está escrito lá no texto: sai do meio dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados e para não participar dos seus flagelos. Quando e para quem o Senhor Jesus disse isso? Sai do meio dela, povo meu. Para a sua igreja, porque a igreja estava envolvida com Babilônia, com a meretriz, com a prostituta. Se prostituiu com essa prostituta. Não é essa a igreja que o Senhor Jesus quer encontrar. Não, ele quer encontrar a igreja conforme eu já li aqui nos textos. Que, aliás, são bem claros e simples de se entender. Então, agora, a igreja tem que começar a se autoanalisar profundamente para ver se está apta para ser achada pelo Senhor Jesus em paz, sem mácula e irrepreensível. Porque se não estiver, essa igreja suja, contaminada e totalmente cheia de fermentos que a estão apodrecendo de dentro para fora, não vai ser levada por ele. Vai ficar. Infelizmente, pessoal. Essa é a realidade. Pura e simples. Dá para se entender isso claramente pelos textos que já foram lidos aqui. Então, não há dúvida disso. Agora, cabe a você e a mim, que somos igreja, começarmos a nos purificar. Temos que retornar à sensatez, ao entendimento. Temos que ter sabedoria nesse momento, para fazermos algo que possa ser para o inteiro agrado do Senhor Jesus sempre. A nossa prática tem que ser assim. O nosso modo de pensar, de falar e de agir tem assim. O nosso corpo, alma e espírito tem que ser assim. Sempre para o inteiro agrado do Senhor Jesus. Porque a igreja é dele. Não é sua, nem minha, nem de ninguém. Nós nos convertemos ao pastor e bispo de nossas almas. Nós nos convertemos àquele que disse: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, se você é uma igreja do Senhor Jesus, e se eu sou uma igreja do Senhor Jesus, agora nós devemos fazer tudo o que for possível, com empenho mesmo, como diz lá no texto, se empenhar mesmo para sermos achados por eles em paz, sem mácula e irrepreensível. Isso cabe a nós fazer. O Senhor Jesus está esperando essa atitude partir de nós, hoje, agora. É urgente isso. É urgentíssimo. Porque ele já está às portas. A volta dele logo vai se concretizar, logo vai se cumprir. E antes que isso aconteça, a igreja tem que se limpar, se purificar, se lavar completamente. Para que assim seja uma igreja apta para ser achada pelo Senhor Jesus em paz, sem mácula e irrepreensível. Então eu espero que essa mensagem de hoje abra os olhos das pessoas, desperte elas, faça elas mudarem o que está errado, para poderem acertar. Acertar é algo sério a ser feito hoje. Eu espero que essa igreja entenda isso. Essa mensagem
é da parte do Senhor Jesus para a sua igreja hoje. Eu espero que a igreja entenda isso. Em nome do Senhor Jesus. Amém.